Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Robert Sanchez, porque ele vem sendo alvo de muitos debates nas últimas semanas, né? E ontem contra o Manchester United ele cometeu mais um erro que acabou levando ao gol do adversário, né? Cometendo aquele pênalti. E assim, o Sanchez é um investimento ruim que o Chelsea fez na temporada passada. Eu não entendi até agora por que ele foi contratado. Eles contrataram ele e logo depois contrataram o Djordje Petrovic, que era da Major League Soccer, por um valor mais baixo. O Petrovic claramente passou mais segurança que o Sanchez, né? E por mais que ele não tenha muito refino no jogo com os pés, ele mostra uma coisa que o Sanchez claramente não tem, que é senso de perigo, né? O Petrovic raramente cometia um erro claro. Eu não me lembro de um erro claríssimo do Petrovic. Você pode até falar de bolas defensáveis que ele não catou, mas ele foi um bom goleiro para o Chelsea. Eu não acho que o Chelsea olhava para os problemas que estava passando e pensava, a culpa é do goleiro. Não era. O Robert Sanchez, ele é um goleiro propenso a erros pelo excesso de confiança que ele tem no jogo com os pés, que não é nada demais, a gente sabe disso, quem olha o Sanchez jogando sabe que ele não tem nada de especial no jogo com os pés, e é claro, ele é um goleiro que às vezes comete erros, né? A falta de pensamento rápido que ele tem acaba causando problemas. E assim, o Chelsea já tem 2 vezes em 10 rodadas que o Sanchez comete um erro que leva ao gol do adversário, em jogos perigosos. E a questão que o Chelsea tem hoje é de um goleiro que não passa segurança e tá todo mundo percebendo isso. E não adianta eles pedirem pro Maresca falar que confia nele, ou a diretoria falar que confia nele, quando a torcida não confia e quando o campo não confia, né? Eu acho que isso é o principal. Se o campo diz algo e o time fica se recusando a ver a verdade, aí quem é prejudicado é o clube. Porque o Chelsea não pode se dar o luxo de ficar com um Robert Sanchez. Eu não acho que o Chelsea deveria estar apostando em garotos para serem um goleiro da equipe, entende? Tem que trazer gente que passa confiança e segurança, entende? Eu não veria nada contra o Chelsea, 2 anos atrás, estar contratando o Jan Sommer quando ele vira agente livre. A mesma coisa pode se dizer de um Kasper Schmeichel. Esses caras são melhores goleiros do que o Sanchez, são melhores goleiros que o Jorgensen. Isso não precisa de grandes debates, todos sabem disso. Eles passam segurança. Eles são goleiros que evitam gols. E o Sanchez, por mais que ele tenha uma atuação ou outra que foi muito boa, por exemplo, contra o Bournemouth, a gente pode dar o crédito. A atuação dele ajudou o Chelsea a sair com a vitória. Mas ontem, contra o United, ele atrapalhou. E a questão que a gente coloca é, o Robert Sanchez ele é capaz de fazer defesas fantásticas ao mesmo tempo que ele comete erros tão bobos que chegam a desafiar a crença. E assim, jogador assim não pode ser confiável, não pode viver de altos e baixos. Goleiro não pode ser uma posição montanha-russa, precisa de linearidade e constância. E se o cara não tem isso, ele está propenso a entregar ou a salvar jogos de uma maneira que fica difícil, né? E normalmente para um clube grande, como é o caso do Chelsea, né? Essa equação de salvar e custar jogos, né? Eu acho que assim, para um goleiro, ela acaba sendo mais negativa, né? Porque se o cara salva jogos, por exemplo, numa equipe de mais baixo escalão, talvez ele vai conseguir mais pontos do que vai perder, né? Porque como a equipe já teoricamente é de mais baixo escalão, ele vai oscilar mais, tudo isso, mas as oscilações positivas podem contar mais, né? Mas para um time, né? Tipo, às vezes você tá num bom dia e não vai fazer diferença. E às vezes você tá num mau dia e faz diferença, né? Então assim, e vice-versa, né? Eu acho que tem momentos que você tá num mau dia, né? Tipo assim, e não faz diferença, né? Porque o time produz o suficiente no ataque, né? Isso já aconteceu antes, né? Então, eu pessoalmente olho para o Sanchez, eu olho para ele como um goleiro assim, ele era a terceira opção do Roberto De Zerbi, que também é um cara que prezava pelo jogo com os pés. Se o cara não confiava nele com o jogo com os pés, já deveria ser um alerta vermelho. E aí vem o Maresca e chuta o Petrovic para trazer o cara, e eu vejo a distribuição de jogo do Sanchez, ela é péssima. É uma mentira muito grande falar que o Sanchez tem um bom jogo com os pés, ele não tem. A precisão dos passes é ruim, a leitura de passe é péssima, porque o cara às vezes passa para jogadores muito marcados, sem espaço. Então assim, olhando para esse tipo de coisa eu fico pensando, né? Olha, vocês estão perdendo mais do que ganhando, e eu acho pior tipo o Maresca falar que assim, se ele não faz isso, aí ele vai pro banco, entende? Cara, até que ponto você tá disposto a abraçar uma ideia ao ponto de jogar pontos fora, né? Tipo assim, eu fico pensando isso, né? Porque uma coisa é você ter um preceito, né? Abraçar ele até o final, e isso acabar dando mais problemas do que resultados. Um técnico ele tem que saber o momento de também ceder do seu lado tático, de achar, olha, esse cara tem características que eu gosto mais, mas o outro que tem menos, ele produz mais, ele encaixa mais. Esse é o desafio dos técnicos, entende? Se adaptar também. Eu acho que uma relação elenco-técnico ela tem que funcionar de 2 lados.
O elenco tem que comprar a ideia do técnico, mas ao mesmo tempo o técnico tem que entender até que ponto eles vão fazer isso e o que é melhor para a equipe, né? Às vezes se abrir mão de uma ideia ou outra que ele gosta pro bem mal da equipe, tá certo. É por isso que o Ancelotti é um cara muito admirado, elogiado, porque ele é o cara que mais entendeu isso. Ele tem a ideia dele, mas ele sabe se adaptar, ele sabe entender o que o elenco precisa ou não. Eu acho que assim, o Maresca ele tem um bom elenco, mas tem horas que eu acho assim que ele comete alguns erros que eu fico assim um pouco preocupado. O trabalho é bom, não tô aqui tentando jogar o trabalho do Maresca pro lixo porque é completamente equivocado. O Chelsea está no top 4, mas eu fico olhando assim, usar o Nkunku só como se fosse um 9 reserva do Jackson é um desperdício, né? Ficar colocando o João Félix acima do Nkunku na hierarquia de 10 é um desperdício, né? O Zazi de lateral, enquanto o Achampong poderia cumprir essa função, é um desperdício, entende? Eu fico olhando para algumas decisões e fico pensando, são desperdícios, né? O Enzo Fernandes, ao invés de ser um articulador junto com o Caicedo e sendo colocado para jogar mais avançado, é um desperdício. Então, eu pessoalmente acho que assim, tem coisas no trabalho do Maresca que talvez possam ser um pouco mais do técnico ceder e entender o que precisa fazer do que propriamente o papel dos jogadores. Alguns jogadores são o que são. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.